Hello, my dear student. How are you doing today? Essa aula é uma gravação especial para os meus alunos que sempre me questionam, Teacher, como fazer perguntas em inglês? Vamos começar pelos preceitos, né? Como que a gente inicia uma pergunta? Por que as perguntas começam com do, does e por aí vai, ok? Então vamos lá, meus queridos alunos. Vamos começar com as perguntas de sim ou não. Então, nós temos dois tipos de perguntas, tá? Perguntas de sim e não e perguntas de WH. O que é uma pergunta de sim ou não? É quando a sua resposta, você quer que na sua resposta a pessoa responda sim ou não. É óbvio. Yes, por isso é o nome. Perguntas de sim ou não. Então, essas perguntas, elas sempre vão começar com um verbo auxiliar. O que é isso? O que é um auxiliar, teacher? É um verbo que geralmente vem no início de perguntas, ou seja, é um do, é um does, no passado é um did, tem o verbo to be no presente, verbo to be no passado, tá? A gente já vai bater um papo sobre isso. Então, o auxiliar, eles são palavras que vão no início da pergunta para mostrar qual tempo verbal vocês estão falando. Se vocês estão falando do presente, do passado, do futuro, tá? Para isso que serve o auxiliar. Então, quando um nativo ele bate o olho na pergunta, ele sabe que é uma pergunta porque começou com auxiliar e ele sabe o tempo verbal da pergunta porque começou ali com um dos auxiliares. Se for presente, do, se for passado, did, se for um verbo to be, aí é o is, am, er e por aí vai. Certo? Então você tem que ter na cabeça que toda vez que você tem que responder sim ou não, é quando essas perguntas começam com esses auxiliares, tá? Vamos olhar aqui no exemplo. Nós temos esse exemplo aqui, ó. Do you like coffee? Tá vendo aqui que a gente vê a pergunta, né? A nossa frase começa com do. Como que eu sei que é uma pergunta? Primeiro, porque começou com do. Então, eu já sei que é uma pergunta. Segundo, eu sei que é uma pergunta no presente, porque começou com do. Certo? Então, do you like coffee? Você gosta de café? Tá aí. Então, o do ele serve para isso. Ah, qual que é a tradução do do? Gente, auxiliar não tem tradução. Não traduz auxiliares, porque aí você vai arrumar um grave problema, tá? Não traduz auxiliares. A única coisa que você tem que pensar é: bateu o olho, viu um do? É uma pergunta no presente. Pronto, é isso que você precisa saber, certo? E aí, né, você segue ele normal, assim como no português. Você gosta de café? Você, like, gosta, coffee, café. You like coffee? Do you like coffee? Então, para se tornar uma pergunta, precisa adicionar o do aí na pergunta, certo? Bom, agora, se sua pergunta tem o verbo ser ou estar em português, no inglês você vai necessitar usar o verbo to be. Lembrando, o verbo to be ele vai ter três formas no presente, tá? Vou notando aqui para vocês. Opa, deixa eu tirar aqui que foi um teste. Ó, então vamos lá. O verbo to be, ele nasce to be, mas ele no presente vira o am, o is e o are, certo? Então, quando eu for fazer uma pergunta de sim ou não, que tem o verbo ser ou estar em português, em inglês eu vou usar o verbo to be. E aí, o que vai acontecer, né? Eu costumo falar que eu tenho uma fórmula báscara, né, para fazer perguntas. E o que é essa fórmula báscara? Ela é, né, eu vou usar o auxiliar, depois eu vou usar a pessoa, depois, se for necessário, um verbo, e depois vem o complemento. Você seguindo essa sequência, literalmente você consegue fazer qualquer tipo de pergunta. Tá, teacher, então quem são os auxiliares? Os auxiliares podem ser o verbo to be, no caso, ó, vou colocar aqui, ó, auxiliares. Pode ser o verbo to be, no caso de ser ou estar no português. Se não tiver, se for qualquer outro verbo que não seja ser ou estar, a gente vai utilizar aí o do, tá? Se as pessoas for o eu, I, you, você, we, nós, they, eles ou elas. Ou does, se for ele, he, ela, she ou it para coisa. Então, esses são os auxiliares, são essas palavrinhas que você vai colocar aqui no começo, certo? Lembrando, se for ser ou estar no português, você tem que usar uma dessas três opções do verbo to be, a conjugação certa para o verbo to be. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó. Só o I leva o am. Para you, we e they, a gente usa o are, né? O verbo to be é are. E para ele,
ela. E isso a gente usa o is, certo? Então, essa aqui é a conjugação do verbo to be, tá? Que lembrando, é o ser ou estar em português. Por que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque você só vai usar to be quando tiver ser ou estar em português. Caso contrário, não tiver ser ou estar em português, você não pode socar to be onde não tem to be. Você só vai colocar o verbo to be quando você tiver ser ou estar no português. Caso contrário, você não vai utilizar. Você vai usar o do ou o does, certo? Ou seja, é muito mais recorrente usar o do ou does, porque eles servem para qualquer outro verbo que não seja ser ou estar, certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui a minha frasezinha. Em português, eu quero perguntar: você tem um cachorro? Ah, você tem um cachorro? Beleza, vamos seguir então a nossa fórmula Bhaskara aqui, certo? Eu vou até colocar ela em amarelinho aqui. Então, eu tenho que começar a minha pergunta com auxiliar. Se eu tenho a pessoa você. Pera, eu vou olhar aqui na minha frase. Tem o verbo ser ou estar? Não. Então, eu elimino o verbo to be. Então, eu já não vou usar o auxiliar to be. Então, eu caí no do ou does. Agora, para usar o do ou does, eu tenho que ver quem que é a minha pessoa. Se eu tô falando você, né, é o you. E com you, como a gente viu aqui, ó, you, eu uso o do. Beleza, então eu já sei como começar a minha pergunta. Do. Coloquei o auxiliar. Depois eu vou seguir exatamente a sequência que tem aqui no português, mas né, aqui na fórmula básica a gente tem também. Depois a gente coloca a pessoa. Aqui a pessoa you. Depois vem o verbo. O verbo ter, em inglês é o have. Em inglês eu posso falar one ou a palavra a. E cachorro é dog. Olha lá. Do you have one dog? Ou do you have a dog? Tá vendo? Então eu segui aqui exatamente a fórmula básica da língua inglesa para fazer perguntas de sim ou não. Então toda vez que a pergunta começa com do, a pessoa já sabe que ela vai responder sim ou não. Então vamos lá, já vou ensinar vocês a responderem essa pergunta. Se for sim, o segredo para você responder rápido é você observar o auxiliar. Como aqui a nossa pergunta começou com do, quando eu responder a afirmativa, eu falo yes, I do. Agora, se for negativa, eu vou pegar, seguindo ali o nosso auxiliar, né? Eu vou usar o do e escrever o not, tá? E aí, aqui, geralmente, eles cortam esse o e colocam um apóstrofo, tá? O apóstrofo é essa vírgulazinha em cima, para reduzir a palavra. Então, fica no, I don't. Então, se sim, você tem um cachorro? Yes, I do. Sim, eu tenho. Ou no, I don't. Não, eu não tenho. Então, eu vou seguir ali o meu auxiliar, certo? Olha lá. Vamos fazer outra frase. Vou colocar essa no cantinho. A nossa pergunta vai ser: ela estuda de manhã? Vamos lá. Tá em amarelo aqui. Vou trocar de corzinha. Então, vamos lá. Ela estuda de manhã? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tem ser ou estar na minha frase? Não, tá vendo? Nenhuma das palavras aqui é ser ou estar. Então, eu eliminei o verbo to be, ou seja, eu caí no do e does. Agora, como que eu vou escolher entre do e does? Eu vou ver quem é a pessoa. Ela, em inglês, é she. E para she, nós utilizamos does. Então, beleza, começamos aqui. Does, achamos o auxiliar, depois vem a pessoa. Ela, em inglês, she. Does she? Depois vem o verbo. Estudar em inglês, study, né? E de manhã é o complemento. De manhã em inglês, in the morning. Pronto, fizemos a nossa pergunta. Ela estuda de manhã, does she study in the morning? Agora vamos responder. Lembra que a teacher falou? Observe o auxiliar, porque é ele que você vai usar na resposta. Como aqui a gente está falando do ela, she, né? Sim, ela estuda. Então, eu vou lá olhar o nosso auxiliar e vou copiar ele aqui. Yes, she does. E agora, se for negativo, eu uso o no. Deixa eu chegar meu tubizinho aqui pro lado. No, repito ela, porque eu estou falando dela, né? Não, ela, she. Aí eu escrevo does mais o not, e aí eu corto o ozinho colocando um apóstrofo. Vamos lá? Doesn't. Repitam comigo em casa. Doesn't.
no, she doesn't. Certo? Olha para você ver que interessante. Quando nós utilizamos aqui o she, certo? O ela, nós temos que começar a nossa pergunta com does. Does. Does she study in the morning? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Agora, vamos lá, vamos para mais uma. Você está na sua casa? Ou você está em casa? Geralmente fala isso, né? Vamos reduzir. Você está em casa? Eu já olho nessa pergunta e eu vejo nela, tem o ser ou estar? Teacher, nessa tem. Ó, está vem do verbo estar, ou seja, famoso verbo to be. Pronto, caímos no to be. Então, a gente vai ter que escolher entre o am, o are ou is. Perfeito. Então, eu já sei que a minha pergunta vai iniciar dessa forma. Então, eu tenho que achar primeiro quem é a pessoa. Nós estamos falando você, e você em inglês é you. Então, o verbo to be para you é o are. Então, a gente começa com o auxiliar, que é o verbo to be, are. Depois, a gente vai para a pessoa, are you. Só que olha para vocês verem que é interessante. Quando nós temos o verbo to be ele faz dois papéis. Ele faz o papel do auxiliar e ele é o próprio verbo. Ou seja, a gente vai eliminar, não vai ter necessidade de usar o verbo. Porque o verbo to be já é o verbo barra auxiliar. E a gente já usou ele aqui, certo? Então, esse está já está aqui no começo. Are you? E aí eu sigo normal para o complemento. Em casa, at home. Are you at home? Agora vamos responder, né? Você está em casa? Lembra que a teacher disse que nós temos que seguir o auxiliar que a gente está? O problema aqui é que o verbo to be, ele modifica conforme as pessoas. Lembra? Se eu uso o eu tenho que usar o am. Se eu uso o you, ou we, ou they, eu tenho que usar o are. Se eu uso o he, eu tenho que usar o is. O she, o it, eu tenho que usar o is. Então, aqui eu pergunto, você está em casa? E aí você tem que responder, sim, eu estou em casa. Então, olha aqui. Então, você vai usar o yes, sim, eu estou. Só que o verbo to be, eu não posso repetir o are aqui, porque ele é diferente quando é o eu. Ele muda. Ele vai virar o am. Yes, I am. Isso aqui o pessoal erra muito, hein? O pessoal fala, yes, I are. Não, are é para as três pessoas. You, we, they. Você não está usando um você. Você não está usando um nós. Você não está usando um eles. Você está usando um eu. E o verbo to be para eu é o am. Yes, I am. Ou, né, na negativa, vamos lá. No, I am not. Ok? No, I'm not. Ok? Não, eu não estou. Tá vendo? Então, aqui, guys, vocês precisam se basear no auxiliar, vocês precisam se basear na pessoa, assim que você vai conhecer essa conjugação, certo? Então, essas são as famosas perguntas de sim ou não. Se você precisa de uma pergunta que tenha uma resposta com mais informação, por exemplo, onde, quando, quem, né? Aí você vai utilizar as perguntas de WH. Essas perguntas de WH, ou elas começam com W, ou elas começam com H, certo? Vamos lá conhecer elas. Repitam com a teacher. A primeira, who? Quem? What? O que ou qual? When? Quando? Where? Onde? Why? Por quê? E how? Como? Guys, nós temos várias outras, tá? Essas aqui são as principais, tá? Então, por isso que eu trouxe elas. Depois, em outras aulas, eu vou trazendo aí para vocês mais dessas perguntas aí de WH, certo? Então, beleza, essas aqui são as principais. Gente, eu indico muito que vocês memorizem isso o mais rápido possível, porque basicamente todas as perguntas ou vai ter isso, ou vai ter do, does e o verbo to be. Então, você não tem para onde correr, tá? Então, relembrando, eu tenho duas tipos de perguntas: perguntas de sim ou não e perguntas que têm mais informação. E vamos entender. Voltando aqui para a fórmula Bhaskara, ela é basicamente, vou fazer até uma coisa feia, ó, só para vocês verem. Ctrl+C, Ctrl+V. É basicamente as perguntas que a gente estava vendo, a única diferença é que a gente começa com as WHs. Tá vendo? Só isso. Eu vou colocar WH na frente. Pronto. Quem são as WHs? São as que eu mostrei aqui agora há pouco. Quem, o que, qual, quando, onde, por aí vai, né? Who, what, where, when, how, por aí vai.
Então, beleza, teacher. Vamos então analisar aqui. Vou até mudar aqui minha caneta. Então, eu comecei com uma WH, certo? Where. Depois vem o auxiliar. Do, does ou verbo to be. Depois vem a pessoa e depois vem o verbo. Certo? Então, é isso. Vamos lá repetir essas frases com a teacher. Where do you live? What is your name? How does it work? Tá vendo? Todas essas perguntas, elas seguem a estrutura da WH, auxiliar, pessoa, verbo, complemento. Lembrando, o verbo to be, ele é o próprio verbo e auxiliar. Então, você não vai encontrar outro verbo na frase do verbo to be, tá? Então, muito cuidadinho aí. A não ser que seja outros tempos verbais, mas isso é conversa para outra aula, gente, pelo amor de Deus. Então, beleza, vamos fazer mais frases aqui. Deixa eu copiar aqui a nossa fórmula Bhaskara para vocês não esquecerem, tá? E também para vocês aí treinarem, dá uma pausa aqui na aula, copia essas palavrinhas, deixa aí do lado que a gente vai usar elas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa pergunta. Onde você mora? Olha lá, onde você mora? Começando aqui pela nossa sequência. Primeiro, a WH. Quem é a WH do onde? É o where, certo? Agora, nessa frase tem verbo to be? Tem ser ou estar? Não, teacher, não tem nenhuma palavra que é ser ou estar. Eliminei o verbo to be, ou seja, caí no do ou does. Como aqui é o you, o auxiliar para you é o do. Perfeito. E agora o verbo morar, que é o verbo live. Where do you live? Aí a pessoa, para responder, como não é uma pergunta de sim ou não, a pessoa não pode falar yes. Imagina, eu te pergunto assim, onde você mora? Você fala sim. Não faz sentido. Então, quer dizer que eles estão pedindo mais informações. Então, você vai pegar o verbo principal da frase, I live, e aí você vai completar com a sua resposta, né? Eu moro. A preposição antes de cidade, estado ou país é o in. Não se esqueçam que quem tiver muita preocupação, muitas dúvidas com as preposições, eu tenho uma live completa de preposições aqui no canal. Entra lá e dá uma lidinha, tá bom? Então, I live in, no meu caso, eu moro numa cidade chamada Franca. I live in Franca, certo? Pronto. Vamos para outra pergunta. Quando é seu aniversário? Aniversário. Vamos lá. Começando pela WH, quando o inglês é when. Nessa frase tem ser ou estar? Sim, teacher. O vem do verbo ser, né? Que é o verbo to be. Ou seja, né? Como aqui é seu aniversário, se eu pudesse substituir por uma pessoa, seu aniversário seria um it, porque não é pessoa, então é um it, tá? Tem no canal também um vídeo falando sobre o pronome it. Quem tiver dúvida sobre it, entra, corre lá e assiste. Então, quando é seu aniversário? Seu aniversário seria um it. E o verbo to be para it é o is. Então, depois eu venho o auxiliar, né? Aqui na nossa fórmula Bhaskara, o próximo é o auxiliar. O auxiliar é o to be, is. Como que eu falo seu? Em inglês é your. E aniversário, birthday. When is your birthday? Quando é seu aniversário? E aí você vai falar, meu aniversário, my birthday is. Meu aniversário é, né? E se for a data completa, você vai usar a preposição on, tá? Não se esqueça de assistir a live de preposição. When is your birthday? My birthday is on. No meu caso, vou colocar aqui, tá? January 13th. 13 de janeiro. Ok? Vamos pegar mais uma. Quem é ela? Gostei. Quem é ela? Vamos lá. Começamos com a WH. Quem em inglês é who. Tem o verbo to be nessa frase? Tem ser ou estar? Sim, teacher. É vem do verbo ser, que é o to be. Como eu vou usar o ela, o she? Como que é o verbo to be para she? Is. Who is she? Quem é ela? E aí eu vou responder. She is. Ela é Angelina. Ela é Angelina. Vamos pegar agora o how, né? Que é o como.
como vai você, né? Como você está, na verdade, né? Vamos lá. Como você está? Vamos lá. Seguindo aqui, WH, o como em inglês é how. Aqui, tem o verbo to be? Tem ser ou estar? Tem, teacher. Então, beleza. A pessoa é o você, é o you. O verbo to be para you é o are. How are you? Como você está? Aí a pessoa vai falar eu, I. O verbo to be para o I é o am. I am great. Eu estou bem. Certo? Então, onde, quando, quem, como, por quê? Opa, por quê? Vamos lá. Porque você estuda inglês? Curiosa. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Porque você estuda inglês? Vamos de novo. Começa com a WH. Aqui o porquê é o why. Depois a gente tem que colocar o auxiliar, né? Lembra aqui na fórmula Bhaskara? Auxiliar. Quem são os auxiliares? Vamos olhar. Tem verbo to be aqui? Tem ser ou estar na minha frase aqui? Não, teacher, não tem o verbo to be, não tem ser ou estar. Cai no do ou does. Eu descubro que é a pessoa, que é o você, então é o you. You, né? Auxiliar para you é o do. Why do you? Agora o próximo é o verbo estudar inglês, study. Why do you study English? Por que você estuda inglês? E aí a pessoa responde. Toda vez que uma pergunta começa com why, a resposta começa com because. Por quê? No meu caso, because I like it. Porque eu gosto de inglês. Olha aí, guys. É isso. Esse é o segredo de fazer perguntas, tá? Quem entende esses passos não tem mais dúvida, não erra a estrutura, começa a ver de uma forma mais rápida, começa a responder mais rápido. No caso das WHs aqui, você tem que prestar atenção, porque a WH é a informação que eles querem. Cheguei a trocar tudo a cor. Deixa eu voltar aqui. Então, a WH é o que eles querem que você diga. Então, se eu uso aqui, né, a WH where, que é o onde, ele quer saber o local. Então, você tem que responder um local. Se ele pergunta when, ele quer saber data. Se ele pergunta who, ele quer saber quem. Se ele pergunta how, ele quer saber de que forma. E se ele pergunta why, ele quer saber o porquê. Então, você já pode ir direto para a sua resposta. Automaticamente, quando eu pergunto aqui, né, com do, does ou verbo to be, a sua resposta tem que conter esse auxiliar. Ou então você pode usar o próprio verbo. Por exemplo, do you have a dog? Você tem um cachorro? Yes, I have a dog. Sim, eu tenho um cachorro. O que não pode é o inglês é muito 880. Ou você responde completo ou você responde curto. Não tem como responder metade, tipo yes, I have. Não. Yes, I have a dog. Ou yes, I do. Tá? Então, é um dos dois. Ou pequenininho aqui, yes, I do. Ou você tem que refazer a frase inteira. Yes, I have a dog. Certo? Outra coisa, foca no auxiliar, porque o auxiliar também, que vai principalmente na yes, no question, na pergunta de sim ou não, é com ele que você vai responder. Então, se a pergunta começou com do, você vai usar do na sua resposta. Se a pergunta começou com does, você vai usar o does na sua resposta. E se a pergunta começou com to be, você vai usar o verbo to be na sua resposta. Lembrando que o to be é o único verbo em inglês que tem 3 formas, tá? No presente aí. Certo, guys? Bom, vocês acham que clareou como fazer perguntas em inglês? Por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Também gostaria de saber se a aula foi legal, se a aula foi boa, se vocês gostariam o que vocês gostariam que tivesse mais aí nas nossas aulas, tá bom? Agradeço vocês terem ficado até aqui com a teacher nessa aula maravilhosa e vejo vocês em my next class. See you! Bye!